bom dia para você que sintoniza a CTV aonde quer que você esteja, na linha online de fibra óptica, aonde você estiver recebendo esse sinal em qualquer parte do mundo. Receba a nossa mensagem de bom dia todo especial aqui direto do Cariri Paraibano, ao vivaço. Começa para você mais um café com um comentário pela sua CTV. Hoje a gente tem um tema muito especial para tomar café e conversar com você, tá certo? Mas rapidinho eu vou de um intervalo e já a gente volta, tá certo? Para conversar um pouquinho com você. Segura aí, até daqui a pouco. Nutricionista Letícia Queiroz. Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficiente de emagrecimento. Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz. Para quem quer viver bem. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura em qualquer lugar do Brasil e precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos Raiz. Em qual dos dois você se identifica? Se você for Nutella, pode procurar outro canal. Agora, se você for Raiz, venha para a CTV, os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância. De segunda a sexta, às 8h30, Coisa de Moleque, um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia. Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. Tem a tradição, ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo é do botão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, líder no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Você conhece a CTV PB? Basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não? Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83 3022 8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. A informação bem apurada. Vejando a reportagem. Investigada. Pra cá, pra conseguir mostrar o direito pra você. Sem nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem, conforme você vê na matéria. Os comentários com isenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios, aqui nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que tem um projeto, o deputado falou, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje não. Mano, com credibilidade, o povo do Cariri Paraibano.
7h37 aqui no Cariri Paraibano. Vamos dar uma curiada como é que tá esse clima na nossa região. Fazer um giro aqui pelas câmeras da CTV instalada aí nas cidades do Cariri Paraibano. A gente começa pela cidade de Sumé para a gente ver como é que tá o clima na cidade de Sumé nesse exato momento. Manhã bonita, amarelada, ensolarada aí com poucas nuvens. Previsão de hoje, segundo o alerta do INMET, é de chuvas, né? Pancadas de chuvas isoladas, né? Com raios, trovões e tudo mais. Mas em isoladas. Pode ser que chova numa região e na outra região não. Como vem acontecendo nos últimos dias. Está chovendo em algumas cidades, porém não em todas as cidades. Vamos ver o clima como é que está na cidade de Monteiro, se está parecido com esse. Na cidade de Monteiro o clima está assim, ó. Tem mais nuvens por aí, mas também aquelas nuvens que a gente chama de nuvens ralas, né? As nuvens são só uma camada ali fina de nuvens, nada que comprometa aí o tempo, não é isso? Aparentemente. A cidade de Serra Branca, agora como é que está a cidade de Serra Branca? Também o que eu acabei de falar, né? A previsão de hoje é para chuvas isoladas, pancadas de chuvas isoladas. Algumas regiões pode chover, outras não. É isso, então a gente vai se habituando a esse clima de cidades metropolitanas, né? Onde está chovendo em um bairro, no outro bairro já não tem mais chuva. Então a gente vai se adaptando com essas mudanças climáticas também. A gente chama isso de poder do homem no planeta, né? Interferência do homem aí com o aquecimento global vem causando esses desequilíbrios, né, no nosso clima. Bacana demais. E você pode assistir a CTV pelo nosso site www.ctvpb.com.br. Na Gigo TV você também tem uma grade de canais lá e a CTV está mais firme do que nunca por lá também. Acabamos de assinar um novo contrato de mais tempo expondo o nosso conteúdo lá na Gigo TV. A Gigo TV você pode assistir em qualquer lugar do planeta. É só você fazer uma assinatura, você pode estar assistindo a gente também junto com outros canais. Já a CTV também está presente, obviamente, no nosso site, 24 horas por dia. Você pode aí em qualquer lugar do planeta também acessar. Na Play Store você tem o nosso aplicativo, é só você baixar lá, colocar lá CTVPB, colocar vai aparecer a nossa logo lá, você baixa, instala no seu Android e aí também você vai ter acesso ao conteúdo da CTV 24 horas por dia. Você também acompanha a gente nesse exato momento pelas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook e também, acredito que ainda não, né? Mas a gente vai estar brevemente lá no Instagram também, jogando o nosso conteúdo para você que gosta de conteúdo de qualidade aqui na CTV. Siga nossas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo, participe da nossa programação. Para a gente, o seu feedback é de extrema importância. Isso é muito bom para a gente. E eu sou Renato Moraes. Hoje a gente vai ter um tema interessantíssimo que a gente vai falar. Você já ouviu falar em economia solidária? A economia solidária não é nada mais que um conjunto, né? Ou seja, ela parte de um conjunto de atividades econômicas. Isso também uns pontos altos da economia solidária se reflete em solidariedade, cooperação, autogestão, viabilidade econômica. Sobre isso nós vamos conversar com o professor Hernandes Queiroz. Deixa eu dar um bom dia para ele aqui que já está na nossa tela de vídeo, ele com a gente. Bom dia, Hernandes. Satisfação, meu querido. Boa terça-feira para você. Hernandes, acho que está sem áudio. Dá uma verificada no teu áudio aí. Enquanto o áudio dele, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Porque a economia solidária ela é muito importante de economia familiar, né? Ou seja, que é aquela questão onde o governo tende a ir a comprar do nosso produtor local. É isso aí onde ajuda a sustentabilidade. Hernandes voltou, está de volta. Hernandes. Bom dia, Renato. Consegue me ouvir agora? Agora sim, meu querido, em alto bom som. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos acompanham pela CTV. De fato, Renato, a discussão em torno da economia solidária é um movimento que está presente praticamente em todo o Brasil hoje e que, de certa forma, é pouco divulgada no sentido de levar esse conhecimento à população sobre que tipo de economia a gente está falando, né? Você falou aí dessa questão, inicialmente, na sua introdução agora, que eu estava te ouvindo,
essa questão se fala muito da agricultura familiar. O agricultor familiar, que também pode ser um praticante, vamos assim dizer, da economia solidária. E a economia solidária, na verdade, a agricultura familiar, ela é baseada na produção, né, basicamente pela família. O esposo, a esposa e os filhos, que geralmente produzem em pequena escala, geralmente para o seu próprio consumo, e o excedente, ou seja, aquilo que sobra, geralmente é vendido no mercado local. Então, a agricultura familiar, que pode ser uma das instâncias da economia solidária, ela gera um movimento muito importante, especialmente no mercado local. Vamos dar exemplo, por exemplo, a região do Cariri Paraibano. As feiras livres, por exemplo, elas são abastecidas geralmente pelo pequeno agricultor familiar, aquele que planta ali nos sítios em torno das cidades vizinhas e leva essa sua produção para as feiras, né? Então, o pequeno agricultor que cria a cabra, que produz o leite, que planta o milho, que planta a batata, então, gera uma economia local muito importante, né, para a região, que ela se diferencia, Renato, do agronegócio, que às vezes as pessoas até confundem o pequeno agricultor com o agronegócio, o empreendimento no campo. O agronegócio, ele está baseado na produção em grande escala, é o grande produtor rural. O pequeno agricultor familiar, né, aquele que tem 4 hectares de terra, 3 hectares de terra, e que produz numa escala menor, e geralmente a sua produção geralmente abastece o mercado local. O agronegócio está muito voltado para a produção de longa escala, e geralmente essa produção ela é tipo exportação, né? Aquilo que se produz em grande escala, como exemplo aqui no Nordeste, né, aquela região ali de Petrolina, que produz para vender para outros países, como as grandes plantações de soja também em outras regiões do país, de laranja, de diversos produtos agrícolas, né, que são produzidos em uma quantidade muito alta e que geralmente é vendido para o mercado externo, né? Então, são essas configurações que, às vezes, a gente tem uma dificuldade de compreender como é que esse processo vem se desenvolvendo. No sentido da economia solidária, ela procura incentivar justamente esses pequenos empreendimentos, que estão não só no campo, mas também, a gente vai falar daqui a pouco, onde se encontram, por exemplo, as experiências de economia solidária no Brasil, de onde vem esse termo, que incentivos políticos existem para esse segmento econômico. Você citou algumas características aí iniciais, né, sobre a questão da economia solidária, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco essas principais características e por que esse termo é utilizado. Renato. Pois é, Hernandes. Quando se trata de economia solidária, a gente já tem uma ideia de solidariedade. A que se trata essa ideia de solidariedade? A ideia da solidariedade aí, Renato, é porque a economia solidária ela vai fugir um pouco da proposta daquilo que a gente chama de economia capitalista. Qual é a lógica da economia capitalista? O empresário, ele tem a empresa, ele contrata pessoas para executar suas funções. Dentro de uma leitura acadêmica, quando a gente estuda um teórico chamado Karl Marx, ele vai dizer que o empresário é o dono dos meios de produção. Eles têm os meios de produzir riqueza. O trabalhador tem a força de trabalho que vende essa força de trabalho por um determinado salário, né? Dentro da economia solidária, quando você traz, eu acho que você apontou uma característica aí, a autogestão. O que é que a gente vai entender por autogestão? É uma relação que, dentro dessa proposta, não haveria patrão nem empregado. Ou seja, é uma atividade baseada na solidariedade, na atividade coletiva. E como é que essa economia se dá? Eu preciso criar uma empresa para começar a desenvolver um tipo de economia solidária? Não. Ela está mais baseada na seção do cooperativismo, do associativismo, né? Ou seja, você pode criar uma associação
você pode criar uma cooperativa ou mesmo um grupo informal, ou seja, eu produzo um determinado produto, você também, Renato, pode ter uma mesma produção semelhante à minha e outras pessoas também que se caracterizam, né, por estar produzindo uma mesma linha. Então, o que é que se propõe nesse sentido, né, da economia solidária? Então, Renato se junta com Hernandes, que se junta com Marlon, que se junta com outras pessoas que fazem parte desse mesmo segmento de produção, e aí, ao invés de a gente produzir individualmente, a gente vai pensar uma produção coletiva. E aí, nessa produção coletiva, não teria patrão nem empregado, mas a divisão das responsabilidades, a divisão dos lucros, a comercialização do produto, ela se daria sempre de forma coletiva, inclusive resultando no produto final, que seria dividido de forma igualitária entre todos os membros daquele grupo. Então, ela fugiria daquela relação patrão-empregado para trabalhar numa perspectiva de solidariedade, onde todos teriam as responsabilidades iguais, e essa responsabilidade iguais para todos os componentes daquele grupo, né, resultaria também na divisão dos lucros para todos de forma igualitária. Claro que isso é um processo, né, de discussão muito intenso, porque quando se pensa nessa lógica de coletividade, de divisão de lucros, divisão de responsabilidades igualitárias, é um processo a ser trabalhado muito entre as pessoas, porque muita gente tem dificuldade de assumir lideranças, tem dificuldade de assumir responsabilidades iguais, de pensar, né, em dividir lucros de forma igualitária para todos. Então, é um processo que vem sendo discutido no Brasil desde 2003, de forma mais institucional, quando foi criada a SENAS, que seria a Secretaria Nacional da Economia Solidária, né, criado em 2003, foi na primeira gestão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que teve à sua frente um cara que é muito conhecido mundialmente sobre a economia solidária, por ser um dos pioneiros nessa discussão aqui no Brasil, que foi o Paul Singer, né? É um cara que tem vários livros publicados sobre o assunto, que tem uma experiência muito rica nesse sentido. E essa secretaria, naquele momento, ela foi ligada ao Ministério do Trabalho, né, justamente para pensar onde estão esses empreendimentos solidários no Brasil, de que forma eles são apoiados pelas gestões públicas, eles recebem incentivos no sentido de financiamentos, como é que ele comercializa esse produto. Então, entrava uma série de discussões para entender como é que esse movimento de economia solidária estava acontecendo no Brasil. E pouco se tinha conhecimento sobre a realidade dessas pessoas que estavam fora do mercado formal de ensino, ou seja, essas pessoas não trabalhavam ou nunca trabalharam de carteira assinada na vida, nunca tiveram emprego formal, mas elas tinham meios de geração de renda dentro da sua realidade que garantia a sua sobrevivência, a sobrevivência das suas famílias, e muitas vezes trabalhava também em grupos que ia para além do espaço familiar. Então, essas discussões elas começaram a ganhar muita força no Brasil a partir da Secretaria Nacional de Economia Solidária, que também, Renata, ela criou uma parceria com as universidades públicas. Por exemplo, a Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa, ela tem a incubadora de empreendimentos solidários. É um setor da universidade lá que presta serviços a esses empreendimentos solidários de forma gratuita, né? Ou seja, né, aquelas pessoas que têm um empreendimento solidário, que queiram criar um empreendimento solidário, elas passaram a receber o apoio da universidade através das incubadoras de empreendimentos solidários nas universidades públicas. Então, isso gerou um movimento muito importante em termos de organização dessas pessoas, né, que estavam na invisibilidade sobre essas pessoas, inclusive isso gerava dificuldade em relação à comercialização dos seus produtos, né? Renato? Hernandes, a gente, como você falou bem, massificou aí, fala que a economia solidária ela já está bem sólida aqui no nosso país, né? Mas
Quando se fala em solidariedade, a gente remete um pouquinho a esses pequenos produtores ou trabalhadores aqui de baixa escala. Há exemplo, por exemplo, vamos falar um pouco da solidariedade e o nicho que a economia solidária abrange. Vamos falar aqui sobre a questão de um catador de lixo, ou um cara que trabalha com reciclagem, que é a mesma coisa, mas aqui no nosso popular a gente conhece mais com relação a isso. Vamos falar também sobre a questão daquelas pessoas que fazem artesanato, que de certa forma essas pessoas não deixam de aproveitar resíduos, né, e sendo solidário, ganhando dinheiro e sendo solidário com o planeta. Essas características desses profissionais se caracterizam como economia solidária? Também, Renato, você tocou num ponto, né, que é muito interessante, né, que é essencial a gente discutir sobre essas questões, né? Eu só queria pontuar uma questão, Renato, em relação a essa questão da economia solidária, porque nós tivemos um momento muito importante do movimento da economia solidária no Brasil, e que eu digo que no momento a gente passa por uma certa fragilidade nesse sentido, porque a Secretaria Nacional de Economia Solidária ela foi extinta, ou seja, o atual governo ele acabou com a secretaria, ela não existe mais. Então isso, de certa forma, fragilizou muito, né, as organizações de empreendimentos solidários no Brasil. Mas você trouxe dois pontos aí que é um dos fatores mais presentes na economia solidária. A gente vai entender, a economia solidária, para ser caracterizada como uma prática de economia solidária, ela precisa trabalhar de forma coletiva. Se você individualmente, né, tem um trabalho, ela não é caracterizada como uma prática de economia solidária. Por quê? Porque para ser solidário, você precisa se juntar com outras pessoas. Mas dentro desses dois segmentos que você trouxe aí, Renata, a questão do aproveitamento ou reaproveitamento de resíduos, sólidos ou não, como é o caso do lixo, e outra questão do artesanato. Aqui no Nordeste, por exemplo, o artesanato ele é muito forte. Se você chegar em qualquer pequena cidade do interior ou da capital, a gente vai ter muitas pessoas trabalhando com artesanato. E no caso da Paraíba, por exemplo, aqui no Pernambuco, a gente tem muita gente que trabalha com artesanato e que estão dentro dessas características da economia solidária. Ou seja, produzindo em equipe, em grupo, em cooperativas, associações ou em grupos informais e comercializando esses produtos. Aí no Cariri, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que trabalham com a economia solidária através de artesanato. Você tem cooperativas aí, por exemplo, aquelas cooperativas de rendeiras, né, de mulheres, né, é muito comum no interior, né, trabalha com fuxico, né, várias atividades dessa natureza, a cultura do couro aí na região, né, que pessoas trabalham através de associações, de cooperativas também. Então, a gente dá esses exemplos, o quanto a prática do artesanato está diretamente ligada à prática da economia solidária. Agora, nem sempre essas pessoas elas conseguem ter uma identificação clara que aquela prática que ela está exercendo é uma atividade de economia solidária, mas elas já fazem parte do seu dia a dia, da sua prática corriqueira, e que todas essas atividades que essas pessoas desenvolveram ao longo da vida, com essas atividades que geralmente são atividades que o pai já desenvolvia, que passou para o filho, né, e vai passando de geração para geração, né, e dá continuidade a uma cultura muito tradicional na nossa região, por exemplo, né? Então, são experiências muito ricas que, além, né, de garantir a sobrevivência das pessoas através da geração de renda com essas práticas, elas também mantêm viva uma cultura muito presente na região. Outro dado, Renato, que a gente até já falou sobre essas questões aqui, é em relação ao aproveitamento de lixo. A gente falava, por exemplo, em outros momentos, nós já tivemos essa oportunidade de conversar brevemente sobre essa questão, que é sobre o lixão do Sumé, por exemplo, e de outras realidades, né? Várias pessoas ali, me parece que no lixão do Sumé hoje,
a gente tem em torno de 20 pessoas que sobrevivem do lixo ali. Ali pode-se criar uma cooperativa, uma associação, que isso geralmente, né, facilita o processo de beneficiamento desses resíduos e, consequentemente, a comercialização desses produtos, né? Mas aí isso precisa também de uma articulação maior para que esses movimentos eles ganhem um sentido de organização mais efetivo e com mais qualidade. Tem a questão da parceria entre empresas, as universidades públicas ou privadas, que são meios, né, que podem estar se articulando e contribuindo para que esse movimento de economia solidária ele possa ganhar mais força, né? Em relação, por exemplo, à produção de lixo. Você está numa pequena cidade, nem Sumé, mas se você observar a quantidade de lixo que é produzido diariamente, é uma quantidade muito significativa, né? Porque você pega desde o lixo das empresas que tem aí, do comércio, do lixo hospitalar, o lixo que as pessoas produzem no seu dia a dia nas residências, né? E de que forma, por exemplo, desde o lixo orgânico, que pode ser utilizado, por exemplo, né, como adubo orgânico, fugindo dessa questão de você pegar o adubo químico, né, mas aí você teria já a produção orgânica, como também aqueles restos de lixo que podem ser aproveitados para ser reutilizado ou reciclado para ser reutilizado, como é o caso das embalagens, por exemplo, de plástico, o vidro e vários outros produtos, e aí a gente poderia pensar de que forma tudo isso pode ser reaproveitado e contribuir de forma muito significativa para os danos ambientais, ou seja, para diminuir os danos ambientais. Agora, isso não acontece, por exemplo, de forma individual. É preciso ter o apoio da gestão pública, é preciso ter parceria também com a iniciativa privada e com a sociedade, por exemplo. Você na sua casa, quando a pessoa vem catar, já tem o vidro, o plástico, o lixo orgânico. Então, são diversas coisas aí que precisam ser pensadas nesse sentido, mas numa perspectiva que a gente pode chamar de solidária, onde todos possam se envolver com o processo. Hernandes, é interessante esse ponto aí também, porque um dos eixos que sustenta a economia solidária é a parte que fala que o bem realizado é mais importante do que o lucro, né? Ou seja, eles não veem o lucro como tão importante assim como o bem causado. Como, por exemplo, é mais importante hoje limpar o planeta do que você ganhar dinheiro, em parte, né? É possível se dizer que é possível se sustentar ou sustentar uma família vivendo da economia solidária, tendo em vista que o lucro não é tão importante? É possível que tem muita gente que vive nesse movimento, Renato. Nós temos, por exemplo, no Brasil, um movimento forte de pessoas que tiram a sua sobrevivência desses empreendimentos, fizeram isso a vida toda. Agora, claro que isso muitas vezes acontece de forma com muitos limites, com muitas dificuldades. Por isso, assim, o movimento, ou seja, vamos pensar Sumé aí. Se você fizer um mapeamento aí, você vai encontrar inúmeros empreendimentos solidários na região, falo do município de Sumé. Mas como esse movimento de economia solidária poderia melhorar? Nós temos uma universidade federal aí na região, nós temos o poder público, nós temos as instituições como sindicalismo rural, associações rurais, né? Então, veja só, associações de catadores de lixo. Então, você vê que você tem diversas instituições na região. Mas para que esse movimento ele ganhe força, inclusive para que as pessoas melhorem a sua produção e, consequentemente, a sua comercialização e o melhor preço desses produtos, isso precisa, por exemplo, de uma articulação entre esses setores. Você tem o poder público que pode estar se articulando com esses empreendimentos, que pode pedir o apoio da universidade pública, que pode pensar como a sociedade pode contribuir para isso também. Então, se não houver, por exemplo, uma perspectiva coletiva, aí o movimento ele tende a ficar da maneira que está ou não evoluir em hipótese alguma, né? Ele estaciona, né? Então, os fóruns de economia solidárias, que pode ser a nível
municipal, estadual e nacional. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que são esses fóruns de economia solidária, né? As feiras de economia solidária que acontecem em várias cidades hoje, a nível de Brasil, né? Então, você percebe que é um movimento, e você traz um dado importante na prática da economia solidária. Ela prioriza muito as relações sociais. Não é que a relação econômica não seja importante. Até porque, para ser empreendimento econômico, precisa gerar renda. Mas a atividade ela não está presa apenas à geração de renda, porque ela leva em consideração também as relações sociais que são estabelecidas entre as pessoas. Então, um movimento que vai para além do interesse econômico, mas ela pensa também na contribuição social que pode trazer para todos, né, que estão nesse movimento, e também aquelas pessoas que não estão, porque, por exemplo, quando se trata com lixo, quando você vai reciclar lixo, você está beneficiando um grupo muito maior de pessoas do que simplesmente aqueles que estão envolvidos diretamente com a economia solidária. Renato. Beleza, vamos lá. Vou dar uma apertada aqui para a gente explorar melhor esse tema. Eu vou citar aqui um pensamento meu, certo? Não reflete a opinião da emissora, fora a parte. Eu sempre tive um pensamento comigo que esses benefícios do governo, tipo Bolsa Família, ele poderia ser revertido de uma forma parecida como essa, né? Não simplesmente dar o dinheiro às pessoas e nada. Eu sempre tive esse pensamento que deixa as pessoas um pouco mal acostumadas, né? Ou seja, não vão querer muito porque já tem aquilo ali garantido, não vão querer saber muito de trabalho. E se você consultar qualquer tipo de empresário, até essas pessoas que têm esses lotes, esses sítios aí que precisam muitas vezes de uma limpeza, eles hoje relatam que enfrentam muita dificuldade em achar uma pessoa para fazer essa limpeza de determinado terreno. Se a gente pegasse um benefício do governo, tipo um Bolsa Família, e começasse a cadastrar aquelas pessoas e passasse a dar o benefício a pessoas que, por exemplo, organizassem o lixo ou limpassem as suas ruas e fizessem ali um rodízio de limpeza, tal dia tal família limpa a rua, tal dia joga tudo direitinho, organiza o lixo ali. A gente poderia chamar isso de um incentivo à economia solidária, tendo em vista que eles estariam limpando ali aquele ambiente onde eles vivem? Não, nesse caso, Renato, porque o que vai caracterizar também o empreendimento solidário é geração de renda. Então, o que você citou aí, a gente pode se entender como isso que a gente chama de programas sociais, né? O Bolsa Família, agora o auxílio emergencial, que o governo está sendo discutido nesse período de pandemia. É diferente de uma prática da economia solidária. Agora, isso que você traz, eu acho muito significativo pensar a organização das pessoas, ou seja, você conceder um benefício através dos programas sociais para aquelas pessoas que não têm renda, mas que esse benefício, né, ele poderia, né, resultar também num trabalho social que pudesse beneficiar as pessoas. Por exemplo, se você recebe alguma bolsa de algum programa social, você pudesse conceder uma atividade de trabalho que pudesse beneficiar as pessoas, a limpeza de uma barragem, de um poço, que beneficiasse a coletividade. Isso em dados momentos, a gente já teve muito isso na história. Nós tivemos, que chamava aquele período, né, emergencial, períodos longos de seca, onde barragens aí na região foram construídas pelas pessoas nesse tempo. Quem recebia, as pessoas chamavam, eu estou alistado na emergência. Então, aquelas pessoas que recebiam essa concessão de uma bolsa, elas trabalhavam, por exemplo, meio-dia, durante uma semana, 2 dias, dependia da disponibilidade, havia um acordo aí para ser feito nesse sentido. E nós tivemos várias barragens, por exemplo, construídas na região nesse formato, com a contribuição de muita gente trabalhando diretamente nas frentes de emergência. Então, essa concessão, eu acho que é importante também quando a pessoa recebe um auxílio de um programa social, mas não é uma prática de economia solidária. Lembrando, a economia solidária é um empreendimento que vai gerar uma renda entre essas pessoas, né? O benefício que se vem de um governo não entra nessa característica da prática da economia solidária, como
os exemplos que a gente tem hoje aí dessas concessões de bolsas do governo federal, Renato. Muito bem. A gente vai fazer um breve intervalo rapidinho, mas já a gente volta falando mais um pouquinho sobre economia solidária. Fica com a gente, não sai daí não. Nutricionista Letícia Queiroz. Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficientes de emagrecimento. Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz. Para quem quer viver bem. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal. Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos raiz. Em qual dos dois você se identifica? Se você for Nutella, pode procurar outro canal. Agora, se você for raiz, venha para a CTV, os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância. De segunda a sexta, às 8h30, Coisa de Moleque, um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia. Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e Avícola Central, preço baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, melhor preço, sortimento, líder no atendimento, aqui é sensacional. É o supermercado da família do povão, tem história e tem valor e também é tradição. Ó meu amigo, meu colega cidadão, se averte venha logo, compre tudo dentro do montão. Supermercado e Avícola Central, preço baixo de qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e Avícola Central, ligue no atendimento, aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, hortifruti, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em Sumé e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do balão, não tem nem comparação. Você conhece a CTV PB? Basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não? Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay. Muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83 3022 8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. A informação bem apurada. Vejando a reportagem. Investigada. Pra cá, pra conseguir mostrar o direito pra você. Sem nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde um assassinato aconteceu. A notícia com som e imagem, conforme você vê na matéria. Os comentários com isenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público não cumpre determinados critérios, aqui nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado falou, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje não. Jornal da CTV, de segunda a sexta às 19 horas.
Informando com credibilidade o povo do Cariri paraibano. Estamos de volta aqui pela CTV e eu lembro para você que você pode assistir a nossa programação tanto pela Gigo TV, no nosso site 24 horas por dia a CTV está no ar, não é isso? E você pode acompanhar a nossa programação. Lembrando também que a CTV está presente na Gigo TV, também você pode baixar o nosso aplicativo lá na Play Store, vai lá dar uma baixada no aplicativo, conhece, você vai assistir a CTV lá 24 horas por dia também. E para você acompanhar todo o nosso conteúdo, você tem duas opções. Você pode curtir a nossa página lá no Facebook, seguir também, ser um seguidor da nossa página e também ser inscrito lá no YouTube. Aqui no YouTube, para você que está assistindo a gente pelo YouTube, você pode participar da nossa programação. E hoje a gente está falando sobre economia solidária com o professor Hernandes Queiroz, o nosso comentarista e convidado de hoje para falar sobre esse assunto. Vamos conversar um pouquinho mais com o Hernandes, porque, Hernandes, a economia solidária, como você bem enfatizou aí, ela precisa também da iniciativa privada, ou seja, não podemos encarar a economia solidária como inimiga do capitalismo, porque ela precisa desses incentivos para sobreviver, não é isso? Embora o contexto da economia solidária, ela está mais em preservar o meio ambiente, limpar e outras esferas, não se limita a isso, é claro. Mas um grande eixo é justamente essa, você se sustentar limpando o planeta ou fazendo um bem, não é isso? Já quando você fala de capitalismo, já reflete essa questão de grandes indústrias, justamente a que vai ao inverso. Poderíamos dizer, né, que obviamente inverso porque polui, né, tem aquelas grandes indústrias que fazem a poluição do meio ambiente. Poderíamos dizer que a iniciativa capitalista, ou seja, uma empresa, vamos tratar dessa maneira, uma empresa deveria pagar para a economia solidária limpar o que ela suja? Não, porque aí, Renato, eu acho que perderia nesse sentido as características. Eu penso muito, Renato, nessa perspectiva da articulação. Nós temos um movimento, por exemplo, as grandes empresas hoje, se você buscar um referencial aí, elas têm um projeto, né, de lei, né, isso já se tornou lei, que é a questão da responsabilidade social empresarial. O que é que se entende por isso? Que diz que o seguinte, toda empresa, estamos falando das grandes empresas, as grandes empresas capitalistas, à medida que elas também causam dano ambiental, elas devem se comprometer também em ter atividades que possam amenizar esses impactos. Por exemplo, você tem grandes empreendimentos hoje que eles já são criados com essa proposta. Eu vou citar aqui em Recife tem um grande shopping. Ele foi criado aqui numa área de Ribeirinha, ali às margens do rio. Quando esse shopping foi construído, ele é um shopping recente, esse empreendimento é recente, ele já apresentou algumas características na sua construção que amenizasse esses impactos ambientais. Por exemplo, a captação da luz solar. Até às 5 horas da tarde, todo o aproveitamento da luz é solar, ou seja, apenas o interior das lojas tem suas luzes acesas durante o dia, até as 5 horas da tarde. Aí você pensa, o que é que se faz com o lixo de um shopping? Um grande shopping, por exemplo, ele produz uma quantidade de lixo muito alta durante o dia. Então, esse shopping ele tem uma parceria com algumas cooperativas que todos os dias faz o recolhimento do lixo que é produzido diariamente. Outra questão, a economia de água. Os banheiros do shopping têm um sistema de privado a vácuo, que economiza até 50% de água. Aliás, 50%, 70%. Então, veja só, essas grandes empresas hoje, por ter uma exigência em termos de lei, que à medida que elas também poluem o meio ambiente, que ela danifica o meio ambiente, né, causa impactos sociais, ambientais, elas precisam também dar um retorno social. Isso está alicerçado naquilo que a gente tem hoje como lei de responsabilidade social, que é diferente quando você coloca aí, e se as empresas capitalistas buscassem esses empreendimentos solidários para fazer esse processo. Mas o que pode ser feito aqui, como eu dei o exemplo,
A cooperativa que trabalha com a economia solidária, ela pode recolher, por exemplo, o lixo do shopping. É uma parceria entre a cooperativa, que pode estar tendo um trabalho de economia solidária, e o grande empresário do shopping que está gerando o lixo. Então, eu acredito, né, Renato, que essa relação de parceria, ela pode acontecer em diversas instâncias da sociedade, o setor público, o setor privado e essas organizações que trabalham com a economia solidária. Eu acho que quando se pensa a coisa de uma perspectiva mais coletiva, onde cada um desses setores pode dar uma contribuição, eu acho que a coisa ela tem uma tendência a funcionar com mais qualidade, né? Então, a gente tem diversas organizações que podem estar contribuindo com esse processo. Renato? Acho que eu estou sem seu áudio, Renato. Não estou conseguindo te ouvir. Renato, eu estou sem áudio. Não consigo te ouvir. Nutricionista Letícia Queiroz. Atendimento personalizado para quem busca ter uma melhor qualidade de vida. Programas saudáveis e eficiente de emagrecimento. Acompanhamento nutricional para praticantes de musculação. Nutricionista Letícia Queiroz. Para quem quer viver bem. Você gostaria de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular? Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família? Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal? Venha conhecer a Gigo TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Tem os desenhos Nutella e tem os desenhos raiz. Em qual dos dois você se identifica? Se você for Nutella, pode procurar outro canal. Agora, se você for raiz, venha para a CTV, os clássicos dos desenhos animados que marcou a sua infância. De segunda a sexta, às 8h30, Coisa de Moleque, um programa feito para quem é criança e para quem já foi criança um dia. Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD, estúdios já preparado com iluminação apropriada, imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Ok, voltamos? Voltamos. Pronto, vamos lá, Hernandes. Agora acredito que já nos ouve bem, Hernandes? Bota aí na tela aí os dois. Já consegue me ouvir bacana? Normal? Eu escuto bem, Renato. Super bem. Tivemos uma pegadinha aqui com a bateria do microfone, descarregou de vez aqui, aí a gente ficou sem retorno de tudo. Não era só você, não. Era o público geral ficou sem nos ouvir. Eu explanava exatamente essa questão, né? Ou seja, a economia solidária ela está desde um projeto, né, de arquitetura, onde você projeta o ambiente ali para receber uma luz solar, você já está fazendo uma coisa sustentável, né? E essa ideia vem ganhando muita força, né? Inclusive hoje está se tornando muito popular a prática de instalação de luz de energia solar, né? Onde, infelizmente, não como deveria, porque hoje ainda não se armazena, não se cultiva armazenar a energia em baterias para não precisar da rede elétrica. O que está se fazendo é captando essa energia e vendendo para a concessionária de energia que vende a energia que polui, né? Aí você tem ali o abatimento na energia elétrica. Está consumindo menos energia? Tá, mas a energia que polui continua sendo produzida da mesma maneira, tá do mesmo jeito.
Mas, Hernandes, um ponto que eu gostaria de exclamar com você, justamente aqui a gente já se aproxima do final, 8 horas e 24 minutos, é justamente essa. Em tempos de pandemia, podemos encarar a economia solidária como um meio de vida hoje que pode tirar a gente do aperto nesse momento difícil? É uma alternativa, Renato, que vem acontecendo, né? Porque, na verdade, esse período de pandemia, ele tem provocado a criatividade das pessoas, né? Muita gente que mudou de atividade econômica nesse período, especialmente porque muita gente perdeu o emprego, né? E a gente vive numa realidade que precisa de dinheiro para sobreviver. E cada pessoa está buscando a sua maneira, né? Então, a gente tem diversas atividades, né, sendo desenvolvidas. E muita gente que já tinha uma prática de economia solidária, elas continuam desenvolvendo essas atividades, né? Porque o economista, vamos chamar assim, aquela pessoa que tem um empreendimento solidário, né, ela vive numa perspectiva mais artesanal. É um trabalho mais artesanal, muitas vezes feito um grupo de 5 pessoas, de 6 pessoas, de 10 pessoas. E elas também trabalham nesse ambiente mais fechado, e às vezes nem sempre estão ocupando as grandes feiras, né? Então, trabalha muito com encomendas também. Então, essas pessoas, muita gente, elas não mudaram, né, as suas práticas durante esse tempo. Claro que, né, isso também gerou uma certa dificuldade em termos de comercialização dos seus produtos, como tem acontecido praticamente em todos os setores econômicos, né? Nós tivemos um abalo praticamente em todos os setores econômicos, e a economia solidária também, ela não deixou de passar por essa dificuldade nesse momento, né? Porque se você produz, mas se você tem dificuldade de comercialização, automaticamente, né, a sua renda vai ficar comprometida nesse período, né? Então, são questões dessa natureza que praticamente as pessoas que trabalham com artesanato, com reciclagem, né, com alimentação, todas as pessoas tiveram suas economias aí, né, abaladas durante esse período de pandemia, porque muitas vezes, para que a comercialização aconteça, ela depende da compra desses produtos, e os espaços de comercialização, eles foram fragilizados nesse sentido, ou seja, diminuídos, né, e isso, consequentemente, abalou a renda de todas essas pessoas. Renato, só para pontuar, uma das questões que a gente ainda percebe que permanece ainda muito ativa na economia solidária são as feiras agroecológicas. Muitas vezes aquelas pessoas que trabalham principalmente em áreas de assentamentos rurais e que vendem, por exemplo, nas feiras, essas feiras agroecológicas que tiveram fechadas durante muito tempo, porque uma das características também da economia solidária, aquelas pessoas que trabalham com produtos agrícolas, é não usar agrotóxico, ou seja, todo o processo de produção, ele não usa o adubo químico nem o agrotóxico. Então, é um produto geralmente livre de qualquer veneno, né? E geralmente tem as feiras de economia solidária que trabalham especificamente com esse tipo de produto, como é o caso da feira agroecológica, que acontece todas as sextas-feiras dentro da Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. Então, nós temos essas iniciativas que são bem interessantes para se conhecer. Renato. A economia solidária, Hernandes, ela se apresenta, né, de forma muito igual, até no princípio dela ali de divisão de lucros e tudo mais. Isso em um país que é desigual, né? A gente pode dizer que o Brasil é um país da desigualdade, né? As pessoas, principalmente quando se lança muito essas cidades metropolitanas, aí a gente vê. Qual é a importância, no seu ver, para a gente concluir esse papo, qual é a importância de prefeituras ou organizações governamentais arquitetar-se para uma economia solidária ou criar organizações que incentivem essa prática? Renato, isso é fundamental. A gestão pública, né, ela é um dos setores mais significativos para impulsionar os movimentos da economia solidárias. É isso que a gente tem falado, essa relação poder público, né, universidades públicas, a própria iniciativa privada que pode dar a sua contribuição e os empreendimentos solidários. Os empreendimentos, eles já existem, eles não têm apoio. É isso que a gente precisa estar discutindo, né, se articulando. A gestão pública não é que ela vai chegar e entregar dinheiro para essas pessoas, mas ela pode criar feiras, ela pode criar fóruns de discussão, ela pode
trabalhar com assistência técnica. Por exemplo, se fala muito em assistência técnica dos municípios, né, através da Secretaria de Agricultura. Mas a assistência técnica para um pequeno produtor rural, não é quando vai cortar a terra uma vez por ano, quando chove. Mas é justamente você fazer todo o processo de acompanhamento e de orientação técnica. O cara vai plantar o quê? O que é que se planta na região do Cariri paraibano? Nós temos tradicionalmente a cultura do milho e do feijão, pequeno produtor. Mas será que só dá isso na região? Tem outras alternativas? Tem. Que a gente já teve experiências com maracujaí, com uva, com amendoim, com gergelim, que tem algumas áreas de assentamentos rurais que plantam, e dá bem. Agora, as pessoas nunca vivenciaram essas experiências. Essas pessoas precisam de orientação. E quem poderia, né, através de uma Secretaria de Agricultura? A gestão pública, né, poderia pensar, né, a assistência técnica que pudesse discutir com esses produtores, esses pequenos produtores, iniciativas que são viáveis para a região. Nós temos um fator aí, um fenômeno que ninguém nunca vai resolver esse problema, que é a questão da seca. Seca é um fenômeno natural, nunca vai deixar de existir na região. A gente precisa criar alternativa de convivência com essa realidade. A gente sabe que tem um período de 3 meses, mais ou menos, de chuva regular na região, o restante do ano não chove. Quais são as alternativas viáveis para essas pessoas? Aí é preciso pensar junto com essas pessoas, especialmente quem trabalha com economias solidárias, as alternativas de geração de renda que existe na região, já que a chuva é um fenômeno escasso na região, e se a gente esperar só por ela, provavelmente vai haver dificuldade de sobrevivência sempre na região. Em conclusão, 1 minuto que a gente tem, você pontuaria alguma coisa que, né, da economia solidária que serve como trave para que essas gestões não apliquem? Existe algum ponto o que gere o desinteresse da parte de gestores para não implantar a economia solidária em seus municípios? Renato, eu acredito que ainda há muito desconhecimento sobre essas questões, né? A gente tem pessoas, por exemplo, em determinadas secretarias que não têm conhecimento do assunto. E, consequentemente, né, quando você está alheio a um assunto, você vai ter dificuldade em criar alternativas para resolver determinados problemas. Isso não é um problema de um único município, né? Esse problema ele afeta muitos municípios, né? Primeira coisa, né? Você tem que ter pessoas, né, que conheçam, né, o assunto. Se eu conheço o assunto, eu vou procurar alternativa. E outro ponto que eu acho que é essencial é pensar junto com essas pessoas. Essas pessoas precisam ser ouvidas, precisam entender o que elas produzem, as dificuldades que elas têm, para que a partir daí você, pensando junto com essas pessoas, há a possibilidade de se criar cooperativas, associações, né? São os caminhos que eu entendo como muito viáveis para que a economia solidária ela possa ser impulsionada. E isso é um fator fundamental para a região, porque é o fortalecimento, uma possibilidade de fortalecimento da economia local. Todos esses empreendimentos, né, se eles ganham uma força e começam a produzir mais, comercializar mais, nós vamos ter uma injeção em termos de lucros e de crescimento da economia na região de forma muito significativa. A criação de fóruns, de feiras, tudo isso o poder público pode estar articulando, né, no sentido de fortalecimento desse modelo de economia na região, né? Nós não temos, por exemplo, na região do Cariri, grandes empresários, né? Nós temos pequenos empresários, e esses pequenos empreendimentos. E esses pequenos empreendimentos, se eles não tiverem apoio dessas diversas instituições, eles vão continuar tendo muita dificuldade em termos de sobrevivência na região e de geração de renda. Então, não é doação de dinheiro, é apoio, é orientação, é assistência técnica, que qualquer prefeitura pode fazer isso. Renato? Isso envolve muitas coisas, né, Hernandes? Que foge já do assunto e já é pautas para outros assuntos, né? Que é a questão
preferências políticas, o favoritismo político. Ah, tu me ajudou na campanha, eu vou te ajudar com o emprego. Aí muitas vezes leva muitas das pessoas incapacitadas a uma função que exige capacidade, né? Ou seja, o técnico ali. Muitas vezes aí já é outro nicho, aí já é outro assunto, já é outra polêmica que envolve mais coisas que está por trás disso. Obrigado por hoje, meu querido. O assunto foi muito bom, rendeu. Estou com muitas questões, mas eu vou tirar essas questões em off, porque o tempo para a gente tirar essas questões no ar, não cabe mais aqui no nosso tempo. Mas muito bom o papo de hoje. É bom que as pessoas abram a cabeça aí sobre essa questão da economia solidária. E também, ser solidário, não precisa você se sustentar de uma determinada economia. Você pode contribuir com o meio ambiente, obviamente não jogando resíduos ou procurando uma pessoa que vive disso, né, que cata esses resíduos sólidos e usa aí para transformar em dinheiro, né? Então você pode procurar essas pessoas em vez de estar jogando isso fora, até em rios, aí entupindo bueiros, né? Porque a gente vê que muitas as enchentes que dá, principalmente nessas cidades grandes, né? As pessoas costumam muito culpar os governantes, mas os governantes não são só os únicos culpados, né? A partir do momento que você joga um lixo ali na rua, você também é culpado e responsável por aquilo. E o pior, prejudica a vida do próximo, né? Gera-se uma cadeia, o chamado efeito dominó. Se cai um, cai todos. Infelizmente é desse jeito que se vive. Obrigado, meu querido. Bom dia, viu? Renato, mais uma vez eu te agradeço pela conversa de hoje, né? E eu compartilho com todos o seu pensamento agora, quando eu digo a sociedade, né, para estar melhor, ela depende também de todos nós. Dentro dos seus lugares, a partir do seu mundo, né, cada um de nós pode estar dando uma contribuição para a gente pensar uma realidade melhor do que a gente tem hoje. Mas, Renato, só pontuando uma questão antes de me despedir, eu tinha anunciado que hoje nós teríamos uma discussão, né, sobre educação especial. Essa discussão ela fica para amanhã. Nós teremos uma convidada, uma professora psicopedagoga, que estará com a gente amanhã, né, fazendo essa discussão sobre a perspectiva da educação para pessoas com necessidades, né, com deficiência, né? Então, será uma conversa bem agradável aqui com a professora e mestranda em educação contemporânea, Jéssica Viviana, estará conosco aqui trazendo uma conversa bem bacana amanhã no Café com Comentário. Então, fica o convite desde já para as pessoas estarem conosco amanhã, às 7 horas da manhã. Renato, muito obrigado e obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam nessa manhã de terça-feira. Um abraço a todos e todas. Valeu, Hernandes Queiroz. 7h30, nosso próximo encontro amanhã. A gente espera por você. Mais tarde tem o Jornal da CTV, você acompanha também as principais informações. Mas a CTV não para por aqui. Ao vivo você continua acompanhando a nossa programação. Tem agora o programa Coisa de Moleque, um programa infantil que traz grandes clássicos dos animes, dos desenhos animados que você vai gostar de assistir. Mais tarde tem um horário especial só para documentários. A gente aborda diversos temas. E também mais tarde ainda, logo lá próximo do jornal, a gente tem um programa musical, com muitos clipes musicais para você acompanhar na nossa programação. Então, tá feito o convite. Coisa de Moleque agora, mais tarde tem um programa Documentos, depois tem o CTV Hits e o Jornal da CTV, e a gente está por aqui, esperando por você. Obrigado pelo forte carinho, a sua audiência, a gente agradece de forma incomensurável pelo prazer de ter você na nossa companhia. Tchau, pessoal, obrigado, forte abraço, bom dia!